hoje eu quero começar a falar com vocês a respeito de um texto que está lá no livro de Gênesis. Gênesis, o capítulo 22. Gênesis, no capítulo de número 22, onde Deus manda a Abraão entregar o seu filho Isaque como sacrifício. Gênesis, capítulo de número 22. É o primeiro livro aí da Bíblia Sagrada. Gênesis, capítulo de número 22. Acharam aí, sim ou não? Eu vou ler para você, depois eu vou explicar ponto a ponto. Está escrito assim: e aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e os moços iremos até ali, e, havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha, o holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aí o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Sucesso financeiro para você, em nome de Jesus, amém? Esse texto aqui é um texto muito conhecido na Bíblia, mas pouco praticado e estudado. Deus, ele chama o servo dele, Abraão,
para prová-lo a respeito de até quanto Abraão amava a Deus sobre todas as coisas. E ele diz a Abraão: eu quero seu filho como sacrifício. Você vai ao lugar onde eu lhe mostrarei e você vai sacrificar o teu filho. O Abraão levanta de madrugada, sai, e no meio do caminho o filho pergunta: pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, está tudo preparado para o holocausto, mas onde é que está o animal que vai ser sacrificado? Ele diz: o Senhor proverá para si um cordeiro, um animal para ser sacrificado. E aí ele coloca o filho sobre o altar, sobre a lenha. Na hora que ele vai sacrificar o filho, o anjo brada e diz: Abraão, não intentes nenhum mal contra o seu filho, porque agora eu sei que temes a Deus e não me negaste o seu único filho. E o Abraão olha para o lado e ele vê ali um animal preso junto ao mato, e ele pega aquele animal e sacrifica no lugar do seu filho, e chama aquele lugar de Monte do Senhor, onde o Senhor proverá. Amém? Diga graças a Deus. Aqui dentro desse texto existem inúmeras lições a aplicarmos na nossa vida financeira, para você chegar ao sucesso financeiro e ter uma vida próspera e ter uma vida abençoada. Primeira lição que esse texto nos traz é que a Bíblia Sagrada diz que aconteceu, versículo 1 eu estou lendo, e aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Então, preste bem atenção. Deus fala com Abraão. Deus fala com Abraão. E quando Abraão ouve a voz de Deus, qual a primeira coisa que ele faz? O Abraão se apresenta para Deus. Ele diz para Deus o quê? Eis-me aqui. Pessoal, quantas e quantas vezes o Senhor Deus tem falado conosco e nós não nos apresentamos a Deus como Abraão se apresentou? Muito pelo contrário, tem pessoas que querem prosperar, mas fogem de Deus. Deus fala e a pessoa se esconde, retrai. E na verdade, o procedimento deve ser justamente o contrário. Nós temos que nos apresentar a Deus. O Abraão fez o quê? Disse: Deus, eis-me aqui. Amém? Quem está entendendo, diga graças a Deus. Sucesso financeiro para você, em nome de Jesus. Então, ele se apresentou. Se apresentar a Deus é importante. Às vezes Deus fala com você, você não se apresenta. Você não se apresenta diante de Deus para receber instrução para prosperar, para receber instrução para vencer uma dificuldade. E ele se apresentou. Eu acredito que todos os dias, pela manhã, quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente deve fazer, sabe o que é? Nos apresentar a Deus em oração. Eis-me aqui, Senhor. O que é que o Senhor quer de mim nesse dia? Onde o Senhor quer que eu faça um investimento? Qual atitude que o Senhor quer que eu tenha em relação àquele problema que eu tenho que resolver hoje? Às vezes é um negócio que você está para fechar. Às vezes é um funcionário que você tem que demitir. É um funcionário que você tem que contratar. Você tem que acordar diante de Deus de manhã e se apresentar diante de Deus. Deus, eis-me aqui. O que é que o Senhor quer que eu faça em relação a essa questão, em relação a essa luta, em relação a essa situação que eu estou vivendo? Mas a pessoa
não se apresenta diante de Deus, colocando aquela questão que ela está vivendo. Você está vivendo uma situação, mas você não se apresentou dizendo: Deus, eis-me aqui, o que eu faço? Me mostra, o que eu devo fazer? Qual o meu procedimento em relação a isso? Deus vai te dirigir, Deus vai te ensinar, porque o livro sagrado diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Deus quer te instruir, mas você não se apresenta. Você não se apresenta. E quem não se apresenta, meu amigo, nunca vai ter sucesso na vida. Então, se apresente diante de Deus, não se esconda. Ainda que você tenha falhas, acorde de manhã e se apresente para Deus. Deus, o que o Senhor quer de mim nesse dia? Deus, o Senhor sabe que eu tenho tantas coisas para resolver nesse dia, e eu estou me apresentando diante de Ti, que é o Deus do universo, para que o Senhor me dirija nesse dia, para que eu saiba como agir diante de todas essas questões que estão pendentes. É preciso. E assim Deus vai fazer a obra na tua vida. Diga graças a Deus. Então Abraão, ele se apresenta para Deus. Ele se apresenta para Deus, e Deus diz para ele: Abraão, eu quero teu filho como sacrifício, teu único filho. Você vai oferecer para mim ao monte que eu te mostrarei. Olha que interessante. Você vai oferecer ao lugar que eu te mostrarei. Que interessante. O Abraão, então, o que ele faz? Ele levanta, ele pega, toma o filho dele, né? Levanta de madrugada, bem cedinho, quando estava todo mundo já deitado, dormindo. Ele se levanta, pega ali o filho, seus servos, e ele sai. Olha que interessante. Ele sai justamente para Deus mostrar para ele qual era o lugar que ele deveria fazer o quê? O sacrifício. Se você pegar bem na Bíblia, você vai ver no verso 4, olha o verso 4. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. O Abraão, ele precisou caminhar quantos dias até Deus mostrar qual era o lugar? 3 dias. 3 dias. O livro sagrado diz que peca aquele que é precipitado. Repita comigo: peca aquele que é precipitado. Sabe por que a gente erra? Porque a gente age com precipitação. As pessoas se precipitam. Ele andou quantos dias? 3. Com certeza ele deve ter passado na frente de muitos montes. Poderia dizer: eu vou fazer o sacrifício nesse monte aqui mesmo. Não. Ele esperou o quê? Deus mostrar qual era o lugar que ele faria o sacrifício. Ele não se precipitou. Você sabe por que muitos negócios eles não dão certo? Por causa da precipitação. A pessoa se precipita em fechar o negócio, se precipita em comprar, se precipita em vender, se precipita em fechar um contrato, e quando ela cai em si, ela diz: meu Deus, eu fiz besteira porque eu me precipitei, né? Me precipitei. Alguém vai te procurar para o trabalho. Quanto é que você quer ganhar? Todo profissional, ele tem o seu preço. E aí, o que você faz? Eu quero ganhar tanto. Mas será que você somou o que vai descontar de imposto de renda,
o que vai, né? Ou então alguém te chama para prestar um serviço. Ah, você já dá o preço logo, precipitadamente. Você, ao invés de fazer o cálculo, meu serviço vai custar 50 mil reais. Mas se você for abatendo tudo que tem que ser abatido, imposto de renda, uma série de coisas, tal, aquilo vai dar, vamos dar um exemplo aí, 20 mil. Então os 50 não é 50, os 50 é 20. E se você se precipita, você faz aquele cálculo relâmpago. E aí, você está achando que está recebendo o quê? 50. Mas na hora que chegar na tua mão, vai chegar quanto? Vai chegar 20 mil. 20 mil. E aí você diz, espera aí, com esse 20 mil, eu tenho que pagar os meus funcionários. Eu tenho que pagar isso, pagar aquilo. Quando você cai em si, o seu lucro, ó, desse tamaninho, ou talvez nenhum, talvez fica elas por elas, porque você se precipitou em dar o teu preço. Não se precipita não, peca aquele que é precipitado. Ah, mas a concorrência é muito grande. É melhor você fazer uma coisa consciente do que depois você sentar e chorar, porque aí é só sentar e chorar, meu amigo. E tem gente sentada e chorando. Por que eu fui fazer isso? Por que eu fui fazer essa besteira de ter dado a minha palavra que faria o serviço? Portanto, eu vou ter prejuízo. Agora você tem que honrar a tua palavra. Você tem que honrar a tua palavra, porque senão você vai ficar sujo no mercado de trabalho, e a pessoa vai dizer, não procura aquele fulano de tal, porque ele é ele é uma pessoa má, porque ele promete e não cumpre a palavra dele. Vai ficar ruim para você, porque notícia ruim espalha, aí você vai ficar manchado no mercado de trabalho. Não seja precipitado não, analise as condições, analise com quem você está fechando o contrato, quanto é que vai custar isso, custar aquilo, porque tudo aumenta hoje. Tem gente que diz que no Brasil não tem inflação. Lógico que tem. É só você ir todo dia no mercado, você vai ver alteração de preço nos produtos. Hoje, você tem lá uma planilha desatualizada, já entra desorganização junto, né? Porque está tudo desatualizado os preços, né? Um produto que custava 500 reais já está custando 600, você faz orçamento com base nos 500, porque está desatualizado. Aí você dá aquele preço precipitando, você vai ter prejuízo. Tem que esperar, meu amigo, ver direito, ver se é aquilo mesmo, ver se Deus quer que seja feito aquilo. Aí sabe o que acontece? Aí você vem aqui e vai dizer assim, mestre Camilo, ora pela minha prosperidade. Às vezes não é caso de oração, porque orar a gente ora. É falta de ser uma pessoa mais organizada e não ser aquela pessoa precipitada em tomar decisão. A precipitação leva a pessoa a ter prejuízo. Nunca haja, daqui a pouco eu vou dizer, você nunca deve agir quando você estiver nervoso. Nunca deve tomar decisão quando está nervoso. Nunca deve tomar decisão quando você está muito emotivo. Porque tem dia que a gente está igual manteiga derretida, né? Eu não sei se acontece assim com você. Tem dia que a gente está mole, muito emotivo. Tem ou não tem? Tem dia que a gente acorda assim? Então, meu amigo, a gente não deve tomar decisão nessa hora, não. Tem que esperar, senão você se precipita, você põe tua empresa à falência, você pode perder teu emprego, você pode jogar dinheiro fora, aí depois senta e chora, meu amigo, porque aí não tem mais jeito não, já foi. Ele andou 3 dias, até Deus mostrar qual era o lugar que ele faria o sacrifício. 3 dias. Aí você vai, não, porque aquilo que
aquilo que parece muitas vezes não é. Nem tudo aquilo que reluz é ouro. Você já prestou atenção? Às vezes você está andando na rua, você vê um objeto brilhante, é ouro, parece porque está brilhando igual ouro, mas quando você pega, analisa, você vê que é bijuteria da mais barata. Aí parece, aparentemente, que o negócio é muito lucrativo, que o negócio vai lhe dar muito dinheiro, mas aí quando você cai em si, vai analisando, colocando tudo na ponta do lápis, que isso aqui é prejuízo, a proposta vai ser outra, não vai ser exagerada demais, porém vai ser um preço justo, que eu possa estar feliz e também o cliente feliz. Estou entendendo, gente? Sim ou não? Sucesso financeiro para você em nome de Jesus. Então, você tem que ter aquela questão de não se precipitar naquilo que você vai fazer. Não se precipitar, não dá a sua palavra, porque depois você vai entrar numa fria. Quem se precipita, dá a palavra, depois está frito, não é? Outra coisa interessante aqui, aí o Abraão, ele saiu e ele continuou com o propósito de sacrificar o seu filho. No verso 5 diz assim: e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento. Tem gente que só presta para cuidar de jumento mesmo, né, pessoal? Porque não se especializa na vida, vai cuidar de jumento a vida toda, né? Que você nunca seja um que cuida de jumento, viu? Que você seja uma pessoa de mente aberta. E eu e o meu moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Ele disse: olha, nós vamos subir, fica aqui, falou para os servos dele, fica aqui, nós vamos subir, e havendo adorado, nós retornaremos até vós. O Abraão sabia que ele ia sacrificar o filho dele? Sim ou não? Sim, sabia. Porém, ele tinha confiança de que ainda que ele tivesse que sacrificar o filho, que ele voltaria com o filho dele com vida. Aí, eu pergunto para você, até onde vai a tua confiança em Deus? Até onde vai a tua confiança em Deus? Porque você quer ganhar dinheiro só confiando, me perdoa a expressão, no seu taco, no seu conhecimento? Ah, mas eu confio no meu taco. E aí? Mas não adianta nada. O livro sagrado diz para que nós não devemos nos apoiar no nosso próprio entendimento. Ele diz: não te estribes no teu próprio entendimento. Estribes é do verbo estribar, essa palavra, que se diz respeito ao estribo do cavalo, que você apoia para montar o cavalo. Não se apoie no teu próprio entendimento. Até onde vai tua confiança? Até onde vai? Você passa por um aperto, você já começa a murmurar, você já começa a ficar nervoso com a tua esposa, você já começa a brigar com os seus filhos. Até onde vai tua confiança? Você tem que confiar mais em Deus. Não pensa que só pelo conhecimento da sua profissão que você vai chegar ao sucesso, não. Você tem que também ter confiança em Deus. Porque se você não tiver confiança em Deus, você no momento de pressão vai ficar com a cabeça quente e vai fazer besteira. Até onde vai a tua confiança em Deus? Até onde? Porque confiar em Deus quando está tudo bem, é fácil. Mas quando você está sob pressão, Abraão estava sob pressão. E ele disse: olha, eu vou subir, mas eu vou voltar, vou adorar a Deus e vou voltar com meu filho vivo. Confiança em Deus. Tenha confiança. Uma pessoa sem confiança em Deus não chega a nenhum lugar.
Quer chegar ao sucesso? Tenha confiança em Deus, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas que permanecem firmes para sempre. Confie em Deus, tenha mais confiança, diga graças a Deus. Bom, continuando aqui, então, aí o Abraão segue, e no verso 7 diz assim: então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Olha que interessante, deixa eu levar você a pensar agora. Você vai pensar. Abraão estava caminhando com a lenha, com fogo, e ele iria sacrificar quem? O seu filho Isaque. No meio do caminho, ele diz: papai, ele diz: eis-me aqui, meu filho. Papai, eu estou vendo aqui, está a lenha, está o fogo, mas cadê o cordeiro? Eu não estou vendo, papai. Mas lá no coração do Abraão, ele sabia que o cordeiro era o próprio filho. Imagina o coração de pai nessa hora. Imagina como estava o coração de Abraão naquela hora. Por dentro ele deve ter chorado. Você imagina? O filho fazer aquela pergunta e ele sabendo que quem seria sacrificado era o seu próprio filho. Imagina o coração dele como estava naquela hora. Imagina como é que devia estar doendo por dentro aquela dor na alma. Porque pai é pai, mãe é mãe. O coração dele estava ali doendo naquela hora. Eu presumo que quando Isaque falou aquilo para Abraão, ele deve ter chorado por dentro. Chorado. E ele poderia ter dito assim: Senhor, não dá mais, eu vou desistir, eu vou voltar, vou recuar, não dá, eu não aguento isso. O que nós aprendemos aqui? Nunca haja por emoção. Nunca faça nada por emoção. Eu pergunto para você: Abraão tinha tudo para agir pela emoção? Tinha. Mas ele disse: o Senhor proverá para si um cordeiro para o holocausto, para o sacrifício. Às vezes, você age pela emoção com um funcionário seu. Ah, coitadinho, ele está com problema na família, eu vou ajudar esse cidadão, mas às vezes ele está com problema lá porque ele é um mau funcionário. Aí você, por emoção, ao invés de mandar e procurar o rumo dele, aí você vai lá, ajuda. Você tem que ajudar aquele que é bom funcionário, porque aquele que não quer nada com o trabalho, meu irmão, dá as contas a ele, manda ele procurar o rumo dele. Pastor, que é isso? É verdade. A gente tem que saber agir pela razão. Tem hora que tem que agir pela razão, meu irmão. Você não tem que colocar emoção, não. O camarada está ali acabando com você, e você olha para os filhos dele, e você vê a situação do camarada. Mas espera aí, o que fez ele chegar naquela condição? Qual o desempenho dele na sua empresa? Ah, esse camarada aí não quer nada, não vale a pena ajudar. Não vale a pena. Aí você fica ajudando a pessoa porque você está fazendo aquilo pela emoção. É igual chega aqui na igreja, alguns sem vergonhas. Eu estou com a vida toda enrolada, se eu não tenho um dinheiro para dar, eu falei: não, se eu quero um prato de comida, eu te dou. Não, comida eu não quero não. Eu falei: então,
a mesma porta que tu entrou, olha lá, está aberta, pode sair. Se você quiser, te dar um prato de comida, ora por você. Tem gente que não quer nada com nada. Aí você fala assim, mas o senhor é muito duro de coração. Razão e não emoção. Diga comigo, razão e não emoção. Mais uma vez, razão e não emoção. Por exemplo, tem alguém aqui por acaso que tem restaurante? Tem alguém que tem restaurante aqui? Não tem não, né? Dono de restaurante. Tem restaurante? Vou te dizer uma coisa logo. Por exemplo, qual que é o teu nome? Rogério. Rogério tem restaurante. Aí ele monta o restaurante. Aí está lá com o restaurante dele. E você montou o restaurante para quê? Para ganhar dinheiro, não é? Ou alguém monta restaurante para dar comida de graça? Não. Aí ele monta o restaurante. Está lá. Só que todos os dias, por volta de meio-dia, vem lá um cidadão. O senhor me dá um prato de comida, seu Rogério? E o Rogério, muito emocionado, dá o prato de comida para ele. Aí isso vai passando, chega mais um dia, o senhor Rogério, dá para o senhor? Ele vai lá, dá outro prato de comida. Aí, no terceiro dia, ele diz, olha, eu trouxe também agora minha esposa. Está aqui, seu Rogério. Dá para ajudar ela também? Aí, no quarto dia, olha, eu trouxe o meu amigo também. Está aqui. Daqui a pouco, o restaurante dele virou, sabe o quê? Casa de caridade. Casa de caridade. E ele vai o quê? Falência. Vai à falência. Vai para a miséria. Sabe por quê? Por isso que eu te perguntei, você abriu o restaurante para quê? Para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. Eu não estou dizendo que você não tenha que ajudar, mas você tem que ver quem você está ajudando. Porque tem gente que, se você ajuda hoje, você tem que ajudar amanhã depois. Tem gente que você ajudando ele, você está fazendo mal para ele, sabia? Você está fazendo mal para ele, porque não quer saber de trabalhar, não quer saber de suar a camisa, não. Ele só quer saber de ficar nas costas dos outros, só quer saber de ficar de boa. Você está pensando que você está fazendo bem, você está fazendo um mal para ele. Está fazendo mal para ele. Aí, você muito emocionado, coitadinho, e aí age pela emoção. Aí o restaurante do Rogério virou... Como é que é o nome do seu restaurante? Bison. Aí vai virar assim, ao invés de restaurante Bison, vai virar casa de caridade Bison. Venha e coma de graça. Aí está cheio de gente só para comer ali. Aí até eu vou lá fazer uma boquinha desse jeito. Até eu vou, porque ele é muito caridoso, né? Ele tem um coração, né? Meu irmão, a gente tem que saber falar não quando tiver que falar não. E falar sim quando tiver que falar sim. Um não dói, mas ensina a pessoa também. Irmão, e um não pode ser até bênção para a nossa vida e para a vida das pessoas também. Mas as pessoas só querem saber de agir pela emoção. Uma vez o cidadão veio na igreja, olha... O senhor pode me dar um dinheiro? O que está escrito ali fora, ali, amigo? A Igreja Internacional da Graça de Deus. Não é Banco Bradesco, Itaú, Caixa Econômica, não, né? Não, senhor. Então é igreja. Só quer uma oração, igreja? Eu venho aqui que eu... Não, eu não quero oração, não. Eu quero é dinheiro. Então o senhor, por favor, vá no banco ali. Faça um empréstimo. Vá ali no Bradesco, vá lá. Pera lá, meu amigo. Razão e não emoção. Você vai à falência, tem muita gente indo, melhor dizendo, à falência, porque é só emoção. Só emoção. Eu não estou dizendo que você não tenha que ter emoção, você tem que ser equilibrado. Você tem que saber como. Você lembra que eu disse que
Entre você ajudar um funcionário que é trabalhador, que produz, e ajudar um que não quer nada com a vida, qual que você vai ajudar? Aquele que é trabalhador, aquele que está fazendo por onde, aquele que só está esperando a oportunidade sua para ele melhorar, crescer dentro da empresa e fazer você crescer também. Esse. Então, o Abraão estava ali, e o filho falou: papai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, mas cadê eu não estou vendo o cordeiro. Olha o coração de Abraão. Se ele age pela emoção, ele levaria o filho dele para sacrificar? Não. Mas, olha, meu amado, deixa eu dizer para você uma coisa importante. Você não pode ser também só razão, mas também não pode ser só emoção. Você tem que ter equilíbrio na vida. Se você for só emoção, tu vai, ele vai virar o restaurante dele casa de caridade. Aí montou o restaurante. Todo mundo que monta um restaurante, monta para quê? Para ganhar dinheiro. É isso. Porque se fosse para fazer caridade, ele ia montar lá uma ONG, sei lá, uma casa de caridade lá para fazer, ajudar as pessoas. Mas preste bem atenção. Começa a se equilibrar mais. Começa a se equilibrar. A pessoa precisa sentir na vida dela que ela está fazendo alguma coisa para alcançar aquilo que você está dando para ela. Ela precisa entender que ela está fazendo alguma coisa para alcançar aquilo que você está dando para ela. Está entendendo? Ela precisa entender: eu estou recebendo isso aqui, mas porque eu fiz por onde para alcançar. É assim. Isso é importante. Uma vez, você pensa o quê? Você pensa que na igreja é diferente? Às vezes a gente tem que mandar o cidadão embora. Sabe por quê? Porque o camarada quer fazer bagunça com a obra de Deus. Não quer saber de trabalhar. Fica na mentira, na sem vergonhice. E no altar não é lugar de mentira e nem de sem vergonhice. E aí o cidadão vem: mas eu tenho família. Olha, eu gosto muito de você, da sua família, mas eu gosto mais de Jesus. Eu não vou passar por cima do meu Jesus para fazer, para te dar oportunidade, porque você não merece oportunidade. Você já teve outra chance e não mostrou que você queria mudar. Então vai procurar um emprego, vai procurar alguma coisa para fazer na vida. A gente tem hora que tem que mostrar o rumo da porta para a pessoa. Tem que mostrar até na obra de Deus. Camarada quer aprontar, meu irmão? Vá, não é assim não. Tem que aprender, ter equilíbrio com as coisas. Tem que aprender. A gente tem que ser cristão, mas não pode ser bobo. Porque quem é bobo não vai a lugar nenhum. Sucesso financeiro para você em nome de Jesus. Olha, eu vou terminar agora. Posso terminar ou não? Não? Vocês querem que eu continue? Depois vocês vão brigar comigo que eu atrasei a reunião. Esse cara fala demais. Olha só, que interessante. Vamos ler o verso 9 agora. Verso 9 diz: e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Sabe o que é isso? Eu aprendo aqui que o Abraão foi obediente a Deus. O filho falou: pai, cadê o cordeiro para ser sacrificado? Ele disse: o Senhor proverá. Ele continuou obedecendo a Deus, colocou lá tudo preparado. Se fosse necessário, ele sacrificaria o filho dele. Obediência a Deus. Nunca
você vai prosperar se você não for obediente a Deus. Não é o mestre Camilo, não é a Igreja da Graça, não é o missionário R.R. Soares que manda você dar dízimo, que manda você dar oferta. É Deus que diz isso. E ato de dizimar e ato de ofertar é ato de obediência. Não pensa aqui que é a gente que impõe isso, não, é Deus que diz. E quem obedece, prospera. Mas eu estou passando uma luta. Qual é isso aqui que o Abraão estava passando? Não era luta, não? Ele não deixou de obedecer a Deus, não. Colocou lá o filho dele para ser sacrificado. Não, e parecia até loucura. Alguém diz para você, você é doido você tirar 10% do seu salário, da sua renda e dar para a igreja. Você é doido. E outra coisa, tem gente que só dá dízimo, por exemplo, a empresa dele produz, né, X por ano. Ele tira por mês uma quantia e só dá o dízimo da quantia que ele tira por mês. Só que uma vez por ano você tem que tirar o dízimo do lucro anual da sua empresa, porque senão você não está sendo fiel a Deus como deveria. O lucro anual, sua empresa dá X, dá 50 mil, só que você tira, vamos dar um exemplo, 10 mil, você faz o seu salário, 10 mil, e você tira o dízimo dos 10 mil, só que a sua empresa produziu quanto de lucro, tirando esses 10 mil, por ano? Ela produziu, pagando todas as despesas, produziu X. Então está aqui, meu dízimo aqui, anual, do que ela produziu. Você, amigo empresário, você quer andar direito na obediência? Faça a coisa certa. Não fica enrolando, não. Ou a gente obedece, ou não obedece. Abraão obedeceu. Até onde vai tua obediência a Deus? E outra coisa, vou dizer para você, tem gente que a obediência dele vai até ele estar ganhando pouco, até ele melhorar de renda, até ele começar a ganhar muito, podemos dizer assim. A obediência dele vai até quando ele ganha muito, porque começou a ganhar bem, ele já está achando que está dando muito dinheiro na igreja. Ele já está achando que o dízimo dele é muito alto. É aí que começa o tombo. É aí que começa a sua queda. É aí que o Satanás te dá rasteira e ri na tua cara ainda. Até onde você vai ser obediente? Eu te pergunto. Até onde? Até onde você vai ser obediente? Eu te pergunto. Abraão estava disposto a obedecer até as últimas consequências. Até as últimas consequências ele estava disposto a obedecer. Tem gente, meu irmão, que só obedece quando ele está bem, quando sofre um apertozinho. Não, pera lá, Deus, o Senhor entende que eu estou apertado esse mês, o mês que vem eu dou o dízimo, o mês que vem eu cumpro o meu voto. E aí o que acontece? Vira uma bola de neve. Já é errado dever lá fora, ainda pior ainda dever para Deus. Até onde vai tua obediência? Até onde vai tua obediência no dízimo? Até onde vai tua obediência nos votos que você faz com Deus? Até onde que vai? Aí você quer, eu quero ter sucesso financeiro. Planta para ter, planta para colher. Mostra fidelidade e obediência para Deus. Mostra, Deus, eu estou obedecendo, porque aí você tem argumento para chegar diante de Deus e orar, para mandar o diabo sair da tua vida, espírito de miséria, amarração, para botar o bicho para correr. Está entendendo? Sim ou não? Sucesso financeiro para você, em nome de Jesus.